Bom dia, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, Esquecimento do passado. Antes vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo pela nossa saúde, agradecendo por tantas bênçãos que temos na nossa vida, que se olharmos ao nosso redor, iremos identificar o como temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Nos ajude, Senhor, a reclamar cada vez menos, para que possamos aproveitar, inclusive, as dificuldades da vida como formas de crescimento, de evolução, de aprendizado. Nós possamos aceitar os seus desígnios e nunca duvidar deles, ainda que a dor seja forte. Que possamos lembrar que é passageira e educativa, que tudo tem uma razão de ser e que nunca estamos desamparados. Que assim seja. Então, esquecimento do passado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que se possa tirar proveito das experiências que nela viveu. Ou seja, não é lembrando do que aconteceu em outra encarnação que nós podemos aproveitar as experiências dessa. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Deus não faz nada inútil. Não faz nada porque sim. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser e uma utilidade. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o livre-arbítrio. Então, hoje, pelo fato de nós não lembrarmos do passado, nós temos um livre-arbítrio pleno. Nós decidimos por nós mesmos, nós decidimos verdadeiramente por aquilo que está em nosso coração, por aquilo que a gente tem discernimento de escolher. Se nós lembrássemos do passado, isso ficaria prejudicado, porque nossa visão não seria, vamos dizer assim, imparcial a respeito dos fatos. Né? Aqui diz, seria humilhante no caso, por exemplo, de eu lembrar que eu fiz algo muito ruim em outra encarnação, e daí eu me encontro diante das pessoas que foram vítimas dessa minha maldade, que foram prejudicadas por alguma coisa que eu fiz, porque sim, gente, nós não somos santinhos. Nós estamos nesse planeta porque nós temos coisas a provar e coisas a expiar. Como nós já temos conversado em todos esses dias de estudo do Evangelho, isso é certeza, né? Este planeta é para isso, é um planeta escola. E se nós estamos aqui é porque nós precisamos aprender, expiar e provar coisas do passado que nós erramos. Então, se nós erramos, nós prejudicamos alguém. Esse alguém provavelmente está por aqui, ao nosso redor. Às vezes dentro da nossa própria família, às vezes no nosso ambiente de trabalho, às vezes são amigos, às vezes, de alguma forma, eles se relacionam conosco. E aí, imagina você estar diante de alguém que você prejudicou, e você sabe, e a pessoa também. E você não tem mais você ou não tem mais, ou tá tentando melhorar exatamente naquele ponto da sua personalidade, da outra encarnação, que fez você falhar. Só que aí seria humilhante, né? Talvez a pessoa não tivesse condições de te tratar como ela te trata sem saber, pelo fato de não saber. Talvez você não tivesse condições de ser imparcial com você mesmo, né? Talvez isso gerasse raiva no outro e humilhação em você.
e vice-versa. Quando os outros fizeram coisas para nos prejudicar também, né? Seja intencionalmente ou não. E aí você se depara com essa pessoa. Aí você fica com uma soberba, agindo de uma forma com ela, de orgulho, de superioridade, porque você, ou raiva, porque você sabe que a pessoa fez algo ruim com você, né? Ou na outra encarnação você era algo, tinha uma profissão, por exemplo, que hoje em dia é extremamente desvalorizada e motivo de vergonha. Nenhuma profissão deveria ser, né? Mas existem. Ou você era alguém da alta sociedade, ou de que tinha títulos de nobreza, né? E aí isso te causa uma soberba, um orgulho. Então só atrapalharia se nós lembrássemos. Deixa eu pôr para carregar aqui. Porque senão vai acabar a bateria no meio da nossa conversa. Só um minutinho, gente. Já continuamos. Não tá carregando. Peraí, pessoal, que não tá carregando. Vamos lá. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Talvez pessoas que prejudicaram uma cidade inteira, um país inteiro, ou pessoas que tiveram atos muito cruéis, situações que vão gerar a lembrança daquilo que a pessoa foi uma pessoa famosa, que cometeu atos que prejudicaram muitas pessoas. Imagina se a pessoa estar aqui agora, tendo uma oportunidade de pagar suas dívidas, passar por provas que as façam evoluir, e só que todo mundo lembra o que ela fez de ruim em outra encarnação, porque ela foi famosa. Uma pessoa que foi corrupta, que prejudicou um país, né? E causaria uma perturbação social. Então, o esquecimento tem uma razão de ser e uma utilidade muito importante. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez. Ela está aqui exatamente para superar uma situação problemática de outra encarnação, e daí ela se depara com a pessoa lembrando do que aconteceu, ela vai sentir. Vai ser muito difícil. Ela vai ter que ter muito mais convicção e muito mais determinação para continuar naquele intuito de se melhorar, se ela lembrar de tudo, né? Isso é para facilitar a nossa vida, esse esquecimento. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez, e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos, e nos é suficiente, nem a mais, nem a menos. A voz da consciência em nossas tendências instintivas nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Então, hoje, o que nós somos hoje é consequência da soma de todas as outras encarnações que nós já vivemos. Até outro dia eu ouvi o Haroldo Dutra falando algo que eu achei interessante. A multidão que mora em mim,
né? As centenas de personalidades que nós já fomos estão em nós. Nós não lembramos, mas aqui diz, a nossa consciência e as nossas tendências são indícios do que nós fomos e do que nós sentimos, do que nós fizemos, do que nós precisamos melhorar, que vem já de acúmulo de outras encarnações. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Não em saber o que eu fui, o que eu fiz, mas sim, eu estou tendo indícios de que eu preciso ser menos egoísta. Então, buscar ser menos egoísta, não precisa saber por quê. O que eu fiz antes, né? Já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções, e lhe dá as forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção temporária, tal como acontece na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Então, durante o sono, a gente meio que esquece da vida que a gente vive no mundo atual, né? Vivemos coisas diferentes, né? Através do desdobramento, do sonho, né? E depois, quando a gente volta pra cá, a gente acorda, a gente lembra do que aconteceu ontem. Então é um esquecimento temporário que não prejudica essa lembrança. Depois que a gente desencarnar, a gente vai lembrar das vidas anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que ele não a perde, pois a experiência prova que, quando encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade, que o espírito sai do corpo durante o sono. Isso é liberdade. E tem consciência de seus atos anteriores. Então, durante o sono, como a gente está fora do corpo, a gente pode lembrar de outras encarnações. Ele sabe por que sofre e da injustiça e da justiça deste sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nesses instantes do sono do corpo. Deus é perfeito, né? Nós temos a oportunidade de lembrar enquanto dormimos, enquanto o corpo dorme, e daí quando a gente acorda, a gente não lembra mais. Só que aquela sensação de que tá tudo bem, de justiça, de força para enfrentar as dificuldades, ela permanece. Porque o espírito volta com isso e ele fica conosco, né? Nós voltamos. A gente fala do espírito como se fosse fora, mas somos nós. O corpo é que é fora, né? O corpo é que é temporário, passageiro, que não é nosso, né? É nosso, mas não somos nós. Então, nós saímos, relembramos, sabemos quem somos, aí quando voltamos para o mundo corporal, através de acordar, né? Voltamos com aquela sensação de que tá tudo bem, de que tá tudo justo, perfeito, e com forças para buscar para superar, para aguentar, para superar o que é necessário. Então é muito importante quando a gente vai dormir, a gente dormir em paz. E para que seja possível isso, para que seja possível a gente ter essa experiência, né, do espírito sair e se encontrar em situações em que é possível ter essa consciência durante o sono. Então, pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que, quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade, tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças enquanto dorme.
nesses instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança, uma intuição, uma sensação, que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar as relações sociais. Então tá tudo lindo, perfeito, Deus é sábio, justo, tudo que ele faz existe um motivo, um bom aproveitamento e uma utilidade. É por isso que a gente não se lembra das nossas outras encarnações, por causa de tudo isso que eu li aqui hoje e que a gente conversou. Inclusive, uma dica, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é uma coletânea de preces. E tem preces para diversas situações da vida, que pode nos ajudar. E tem também prece para a hora de dormir. Então, é uma boa dica para quem quer aproveitar esses momentos do sono para ter essas forças espirituais revigoradas, contribui. Porque se a gente vai dormir com muitos maus pensamentos, muito presos, né, a nossas dificuldades do dia, as nossas dificuldades da encarnação, atrapalha um pouco esse encontro do nosso espírito com esse alento, essa paz, essa tranquilidade, essa consciência que a gente pode ter durante o sono. Então, tem preces aqui que ajudam nisso, tá bom? Então, finalizando, mais uma vez agradecendo a Deus pelo acesso a essas informações, pela força que isso nos traz, pela compreensão, pelo entendimento de que a justiça divina é perfeita e nunca nos abandona. Que nós possamos, diante de toda e qualquer situação de nossas vidas, olhar para isso e acreditar, ter fé, nunca nos desesperar. Que assim seja. Um beijo para vocês e até segunda.